O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 28, celebramos a 8ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que nos ilumina e vamos partilhar é de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Meu querido irmão, minha querida irmã, continuamos a façanha de construir o reino de Deus, na ousadia, no carinho, no amor, especialmente nesse tempo de pandemia, que nós temos que ter este cuidado maior para com o reino de Deus. São pessoas que estão morrendo, são pessoas que estão ficando enfermas, e aqueles que não estão enfermos por causa da doença acaba como consequência clara tendo outros tipos de doenças psicológicas e até espirituais e até doença da missão, porque param de construir o reino de Deus. Que é esta nossa missão? Construir o reino de Deus. No seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Não podemos esquecer jamais disso. Não somos nós que vamos indicando onde nós vivermos o reino de Deus ou construirmos o reino de Deus. É Jesus, Ele é que nos guia. Ele é o bom pastor, Ele é o pastor. É Deus que nos abençoa, é o Espírito Santo que nos encaminha. Então nós não podemos esquecer jamais disso. E hoje, dentre muitas realidades, o Evangelho de Marcos nos leva Jesus hoje ao templo. O templo que não é mais lugar de oração, mas é lugar do capitalismo. Ou seja, lógico, na época não era chamado de capitalismo, mas onde havia aí o câmbio das moedas, dos produtos, enfim, faziam essas coisas ali praticamente dentro do templo. E Jesus percebe que o templo não é para isto. Lembra também que Jesus, quando fala do templo material, ele sempre fala do templo da sua pessoa. Lembra lá que quando Jesus disse que destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando do seu próprio corpo. E depois também, teologicamente falando, nós vamos dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então, para Jesus, ele tem esta ousadia de mudar o pensamento, o conceito do que era o templo. O templo é onde estão as pessoas para rezar, para fazer experiência de Deus, e não experiência comercial. Eu já disse várias vezes, não só no Evangelho do Dia, mas nas minhas pregações, especialmente em época de Natal e época de Páscoa, é que nós acabamos substituindo, nós cristãos, substituímos aquilo que é nossa missão, de viver de fato o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, e não aquilo que foi roubado de nós e trocar de sentido, que colocar o sentido comercial, sentido do capitalismo, né? Somente do presente, enfim, das dívidas que vão surgindo a partir disso também. Jesus está condenando exatamente isso, que nós possamos experimentar o templo como casa de oração, como experiência de Deus, mas não experimentar, não trocar a experiência de Deus do templo para uma experiência apenas da moeda, uma experiência comercial, uma experiência financeira. Então, por isso que ele quebra essas bancas, ele quebra estas realidades e diz que este lugar foi feito para isto. Foi feito para isto. Então nós devemos aprender bastante na nossa vida diária, que Jesus está nos ensinando hoje, em 2021, que nós precisamos muitas vezes quebrar das nossas vidas todos esses obstáculos que não nos deixa fazer experiência de Deus, experiência do reino, experiência de discipulado junto com Jesus, experiência do Espírito Santo, do Paráclito, do Pentecostes. Temos que quebrar tudo isso. Este é o sentido também
quebrar essas barreiras e quebrar essas palavras, quebrar este ambiente, esse espaço que não nos leva a experimentar Deus. Somos batizados, somos consagrados a Deus, temos fé, mas às vezes permitimos que essas realidades que Jesus quebrou hoje no Evangelho, ali no templo, essas bancas, esse comércio, nós às vezes entramos nessas realidades, gostamos tanto que pensamos que fazemos experiência de Deus, mas no fundo não fazemos nada. Não fazemos nada, fizemos experiência de uma outra coisa. Jesus está dizendo hoje, quebra essas realidades que estão tampando, os muros que estão tampando você ver e ousar de fato construir o reino de Deus. Entrar na dinâmica do reino de Deus e não na dinâmica, muitas vezes, comercial do reino de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, a mãe do perpétuo socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.